Vamos utilizar algumas ações na tabela dinâmica. Selecione uma área qualquer da tabela dinâmica, clique na guia Análise, tabela dinâmica. Na seção Ações, contém três ferramentas. Ferramenta Limpar, tabela dinâmica. Remover campos, formatação e filtros. Ferramenta Selecionar, selecionar um elemento da tabela dinâmica. A ferramenta Mover tabela dinâmica. Mover a tabela dinâmica para outro local da pasta de trabalho. Vamos utilizar a ferramenta Selecionar. Clique na ferramenta Selecionar. Contém várias opções. Vamos utilizar a opção Tabela dinâmica inteira. Automaticamente selecionou a tabela dinâmica inteira. Clique na ferramenta Limpar tabela dinâmica. Clique na opção Limpar tudo. A tabela dinâmica foi apagada. Podemos selecionar essa área e podemos teclar Delete. Podemos clicar no campo Situação e teclar a tecla Delete. Tudo foram apagados. Vamos desfazer para voltar com a tabela dinâmica. Com a tabela dinâmica selecionada, clique na guia Análise de tabela dinâmica. Vamos utilizar o botão Mover tabela dinâmica. Mover a tabela dinâmica para outro local da pasta de trabalho. Vamos colocar a tabela dinâmica no lado do gráfico. Vamos alterar o tamanho do gráfico. Diminuir o título do gráfico de 32 para 24. A tabela dinâmica contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Podemos colocar a tabela dinâmica a partir da célula A13. Então, selecione a tabela dinâmica, clique na guia Análise da tabela dinâmica e clique na ferramenta Mover tabela dinâmica, da seção Ações. Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Podemos colocar a tabela dinâmica em uma nova planilha ou podemos colocar a tabela dinâmica em uma planilha existente. Local. Dê um clique no local a partir da célula A13. Clique OK. A tabela dinâmica foi transferida para a célula de A3 adiante. Vamos aproveitar com a tabela dinâmica selecionada. Clique na ferramenta Opções da tabela dinâmica. Exibir a caixa de diálogo Opções da tabela dinâmica. E desative a opção Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Clique em OK. Porque toda vez a tabela dinâmica for atualizada, ele não empurrar o conteúdo que está ao redor dele para os lados. Vamos colocar a situação sobre a tabela dinâmica.
fazer pequenos ajustes de tamanho. E vamos também fazer pequenos ajustes de tamanho para o gráfico. Fazendo outros ajustes pequenos. Prontinho. Agora vamos fazer o teste. Clicar em aprovado, clicar em reprovado, limpar o filtro. Agora vamos salvar as alterações.